Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a reflexão da palavra de Deus a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo 3, versículo de número 13. Esse versículo nos fala sobre o batismo de Jesus. E a reflexão da palavra do Senhor que a gente faz é da seguinte forma: a gente vai lendo o texto bíblico, nós vamos explicando o texto bíblico e vamos também fazendo aplicações da palavra de Deus em nossas vidas, tá bom? Então nós vamos meditar em cada versículo desse, do versículo 13 até o versículo 17. Então você que trouxe a sua Bíblia, você vai permanecer com ela aberta durante toda a mensagem, porque sempre nós vamos estar voltando a nossa atenção para o texto da Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá. O batismo de Jesus. Para você ver a importância desse texto, que nós estamos aqui diante dele, só para nível de conhecimento, esse texto, esse evento, ele foi registrado nos 4 evangelhos. A Bíblia Sagrada, ela possui 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. E o batismo de Jesus está registrado nos 4 evangelhos, porque o que está registrado aqui é muito importante. Porque é aqui, meus irmãos, que se inicia o ministério do Senhor Jesus. Nós estamos diante do início do ministério do Senhor Jesus. É o momento em que o Senhor Jesus, ele começa a se revelar ao seu povo. Então o texto, o versículo 13 nos diz o seguinte: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Irmãos, nesse mesmo capítulo, nos versículos anteriores, nós vamos ver João Batista se apresentando diante do povo no deserto da Judeia. E as multidões iam ouvir João pregar a mensagem do reino de Deus. E dentre essas pessoas que iam ouvir Jesus, ia um grupo de líderes religiosos, o grupo dos fariseus e dos saduceus. E esses homens religiosos, eles não iam até João para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir Deus falar com eles. Não, eles não estavam ali com este propósito. Eles estavam indo até João para investigar o que estava acontecendo. Eles estavam procurando razões e motivos para falarem mal, para se levantarem contra aquilo que estava acontecendo. Então, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele foi da Galileia até o Rio Jordão para que João o batizasse, a palavra de Deus está fazendo um contraste da atitude de Jesus com a atitude desses líderes religiosos. Como eu já disse, esses homens não estavam ali indo até João para ouvirem a mensagem de Deus. Eles estavam ali procurando motivos para falarem mal daquilo que estava acontecendo. Mas em contrapartida, o Senhor Jesus, ele estava indo para que João o batizasse. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês aqui nessa noite é o seguinte: qual é a sua postura diante da mensagem de Deus? Qual é a sua postura diante daquilo que Deus está dizendo a você? Porque a atitude de um cristão diante da mensagem de Deus é a seguinte: o cristão, quando ele está diante da palavra de Deus, ele tem interesse de ouvir aquilo que Deus tem a dizer a ele. O cristão, ele tem interesse também em corresponder com a mensagem
que ele está ouvindo a mensagem de Deus. E João, meus irmãos, ele estava ali pregando a palavra de Deus como um mensageiro do Senhor. Então, qual tem sido a nossa postura diante da palavra de Deus? Eu espero de todo o coração que cada um de vocês que estão aqui nesse momento, esteja assim, com o coração desejoso de ouvir Deus falar. Eu espero de todo o meu coração que haja no teu coração aí esse desejo de corresponder àquilo que está sendo dito. Porque Jesus, ele veio. E ele veio não para ser indiferente àquilo que João estava dizendo. Pelo contrário, Jesus, ele veio para corresponder. Então, esse evento está marcando aqui o início do ministério do Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 14, que diz o seguinte: João, porém, ele quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim. Então, nesse versículo 14, nós vamos ver a resistência de João. João está resistindo àquilo que Jesus veio fazer. Mas por que João está tendo essa resistência diante daquilo que Cristo veio fazer? Por que João está resistindo nesse momento? Sabe por quê, meus irmãos? Porque João, ele se achava indigno. Ele estava se achando indigno porque ele estava diante do Cristo. Ele estava diante do Senhor Jesus, porque é assim que qualquer pessoa se sente quando ela está diante do Senhor Jesus, quando a pessoa tem a revelação de quem Cristo é. Quando os nossos olhos espirituais eles se abrem, é impossível, meus irmãos, a gente não se sentir como João se sentiu, se sentir indigno. Quando Deus ele abre os nossos olhos, meus irmãos, para quem Cristo é impossível nós não enxergarmos a nossa condição. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do profeta Isaías. E lá no capítulo 6 nos fala que o profeta Isaías, ele teve uma visão de Deus. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a partir daquele momento que ele viu a Deus, que ele viu a glória de Deus, que ele teve uma revelação de quem Deus era, sabe qual foi a atitude dele? Ele disse o seguinte: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele estava dizendo: eu sou pecador, porque eu estou diante de um Deus santo. Porque é isso que acontece quando nós temos a revelação de quem Deus é. E João, ele se sentiu indigno porque ele estava tendo uma revelação de quem Cristo era. E ele dizia: não, eu é que preciso ser batizado por você. Para João era impossível ele permanecer orgulhoso, ele sentia algum tipo de orgulho. Porque pense comigo, meus irmãos, as multidões iam para ver João, para ouvir a sua mensagem. E isso poderia provocar no coração dele algum tipo de orgulho. Ele poderia dizer assim: poxa, eu sou alguém importante. Mas não, ele estava diante de Cristo, ele estava diante do Senhor Jesus. Ele poderia correr o risco de pensar sobre si mesmo além do que convém, mas não, ele foi humilde. E ele foi humilde porque ele sabia quem ele era. Ele não era o Messias. Ele era apenas alguém que tinha sido enviado por Deus para ir adiante do Messias e anunciar que o Cristo, o enviado de Deus, estava vindo. Sabe quando você vê uma pessoa orgulhosa? Pois é, essa pessoa ela é orgulhosa porque ela ainda não teve uma revelação de quem Cristo é. Ela é orgulhosa porque ela ainda não viu a condição dela diante de Deus. Porque a Bíblia Sagrada ela nos deixa muito clara quando ela diz que diante de Deus não existe um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, logo todos necessitam de Cristo para a sua salvação. E quando a gente se vê diante da revelação de quem Cristo é e percebemos a nossa condição, a gente faz como Isaías,
sou pecador. A gente faz como João: olha, eu não sou digno de te batizar, é eu que preciso ser batizado por ti, porque sou pecador. Então, quando a gente tem uma revelação de quem nós somos, isso traz um senso de humildade. Então, João, ele tinha essa convicção. João, em outras palavras, ele estava dizendo para o Senhor Jesus o seguinte: olha, eu é que preciso daquilo que você tem a me oferecer, Jesus. Porque nesse capítulo 3, quando João Batista falou de Jesus, ele disse assim: olha, eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém que batizará vocês com o Espírito Santo. João estava diante do Cristo, ele dizia o seguinte para Jesus: olha, Senhor Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, porque só tu tem o poder para batizar o ser humano com o Espírito Santo. A única coisa que eu posso fazer é batizar as pessoas com água, porque o batismo com água é algo simbólico, é algo que representa aquilo que Deus está realizando no nosso interior. Mas o batismo em si, ele não tem o poder de transformar o nosso coração. O batismo é uma confissão pública diante das pessoas, de uma decisão que alguém tomou, mas ninguém é transformado pelo batismo. Alguém pode ser batizado, descer as águas do batismo, se levantar e continuar sendo a mesma pessoa. Mas quando alguém é batizado pelo Espírito Santo, quando Jesus ele entra no coração de uma pessoa, uma mudança ocorre, uma transformação, uma lavagem no interior é realizada, e só Cristo tem o poder de fazer isso no coração das pessoas. Por isso João se sentia indigno: olha, eu é que preciso, eu é que devo ser batizado por ti, e você vem até mim. Então essa era a razão pela qual João, ele resistiu batizar Jesus naquele momento. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para a humildade de João. Todas as pessoas estavam ali em volta dele para ouvirem João pregar. Talvez houvesse pessoas ali que estavam simplesmente por curiosidade, porque João, ele era uma pessoa diferente, ele não se vestia como as demais pessoas. A Bíblia diz que as vestimentas dele era de pelo de camelo, ele usava um cinturão de couro, até a comida que João comia era diferente. A Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então talvez as pessoas tivessem ali, algumas pessoas, sabe, por nível de curiosidade, querendo saber quem é essa pessoa tão diferente. Mas João, meu irmão, ele não queria os holofotes. João, ele não queria ser o centro das atenções. João sabia exatamente quem ele era. João sabia e conhecia a sua missão. Eu não sou o Cristo, disse ele. Então quem tu és, João? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu estou aqui apenas preparando o ambiente para a chegada daquele que é a figura principal. Eu estou aqui somente para anunciar, como o arauto fazia, que vinha diante do rei, anunciando: olha, o rei está vindo. Mas o arauto não era o rei. E João sabia exatamente disso. Então nós vamos ver aqui a humildade de João. Ele não queria ser o centro das atenções. Quando Jesus apareceu, meus irmãos, João saiu de cena. Não olhem para mim, olhem para ele. Olhem para Cristo, é Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. E eu me alegro na presença dele, mas eu mesmo não sou o noivo. Então eu quero chamar a atenção de vocês para a humildade de João. Que Deus nos dê esse mesmo espírito de humildade. Que a gente não venha a ser tomado por um orgulho, querendo ser o centro das atenções. Esse culto que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, não é para que eu apareça, não é para que nenhuma outra pessoa aqui no nosso meio apareça. Que o nosso
Cristo apareça, que Ele seja exaltado, que Ele seja conhecido, que Ele seja engrandecido, louvado, seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 15 diz: mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Então nós vemos aqui no versículo 15 a obediência. A palavra que se destaca no versículo 15 é obediência. Nós vemos aqui a obediência de Cristo, se submetendo à vontade do Pai. E nós vemos aqui também a obediência de João, que estava se submetendo à vontade de Cristo, que age em nós. Meus irmãos, essa mesma disposição. Sabe o que é uma característica na vida de um cristão? É a submissão à vontade de Deus. Eu aprendi isso muito cedo, logo no início da minha caminhada. Fazer a vontade de Deus. Sabia que tem muitas pessoas que não querem servir a Deus porque não se submetem a Ele, porque não querem se submeter a Deus. E as pessoas não se submetem a Deus porque não conhecem a Deus. Elas pensam que o Deus que criou os céus e a terra, que nos formou e que enviou o seu Filho para nos salvar é um Deus mau. Mas elas estão completamente erradas. Quando a gente passa a conhecer um pouquinho desse Deus, a gente chega à conclusão de que esse Deus é bom, que esse Deus é rico em misericórdia, graça e amor. E quando a gente tem um entendimento de que esse Deus é bom, meu irmão, a gente se submete a Ele com total alegria. Por quê? Porque a vontade dele sempre para a nossa vida vai ser boa, perfeita e agradável. Quantos de nós aqui teríamos a coragem de dizer para Deus o seguinte: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça em minha vida? Quantos de nós teríamos coragem de fazer essa oração? Aliás, esta foi a oração que o Senhor Jesus ensinou lá no Pai Nosso, quando ele ensinou os discípulos a orarem dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. Aí ele disse: que seja feita a tua vontade. Todo cristão possui o Espírito de Cristo. Cristo, quando veio a esse mundo, ele deixou muito claro: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim cumprir a vontade do Pai. Todo filho de Deus que possui o Espírito de Cristo, ele deseja a mesma coisa, fazer a vontade do Pai. O seu prazer está em fazer a vontade do Pai. Então, se você quiser, nessa noite, saber se você realmente é um filho de Deus, faz uma avaliação na tua vida. Será que existe no teu coração esse mesmo sentimento? Sabe, eu sei que muitos aqui não conhecem a minha história, mas ano passado eu adoeci e eu enfrentei um momento bastante difícil. Eu fiquei internado na UTI durante 24 dias. Eu fiquei em coma durante alguns dias, fui entubado, passei por toda aquela situação que a minha família e os meus amigos aqui conhecem. E houve um momento ali, meus irmãos, que eu senti que não ia dar mais para mim continuar vivendo. Eu cheguei à conclusão: não vou aguentar, vou morrer. E eu fiz uma oração a Deus. Eu disse assim: Deus, o Senhor sabe que eu gostaria de viver, de continuar vivo, de continuar cuidando da minha filha, junto com a minha esposa, fazendo a tua obra, como sempre tenho feito durante todos esses anos. Mas eu disse a Deus: Senhor, que a tua vontade prevaleça em minha vida. Meu irmão, só faz essa oração quem de fato confia em Deus. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele poupou a minha vida e me deu o privilégio de estar aqui nessa noite com vocês, compartilhando um pouco da palavra dEle com vocês. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus é bom. E quem tem, meu irmão,
a certeza de que Deus é bom, não vacila quando vai fazer a sua oração. A pessoa diz sem nenhum medo, sem nenhum receio: Senhor, que a tua vontade prevaleça, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve com João Batista, que dizia que a vontade de Deus prevaleça em nosso meio. Amém? Agora, um outro questionamento que surge aqui nessa palavra, meu irmão, é o seguinte: João Batista, ele estava batizando as pessoas em água, e o seu batismo era o batismo de arrependimento. A mensagem de João ao povo era essa: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E as pessoas vinham até João, e as pessoas perguntavam de João: João, o que nós devemos fazer? E João dizia a ele: olha, vocês devem abandonar os seus pecados. Aquele que mente, abandone a mentira. Aquele que é egoísta, passe a compartilhar com os outros. Aquele que ludibriava, enganava, não faça mais isso. Que haja na vida de vocês fruto que demonstre que vocês estão mudando de vida, que vocês estão mudando de mentalidade, que vocês estão mudando de atitude. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Nós somos conhecidos por aquilo que fazemos e não por aquilo que falamos. Eu estou aqui falando diante de vocês e vocês podem dizer: poxa, pastor deve ser uma pessoa legal aí. Mas vocês não podem dizer isso com toda certeza, porque quem me conhece é minha esposa que convive comigo. Quem me conhece é minha filha. Não é assim que acontece? Então, as nossas atitudes, elas demonstram quem nós somos. Assim como a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, nós somos conhecidos por aquilo que fazemos. E João, ele pregava o arrependimento. Agora, eu quero que vocês pensem comigo, meus irmãos, o seguinte: se o batismo de João era um batismo de arrependimento, por que Jesus foi até ele para ser batizado? Porque, afinal de contas, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, ele não cometeu pecado. Jesus nunca pecou. Certa vez, os líderes religiosos pressionando Jesus, querendo levantar um falso testemunho contra ele, Jesus se levantou e disse a eles: quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, então por que vocês não creem em mim? E ninguém podia fazer nada, porque Jesus nunca pecou. Jesus caminhou nesta terra de forma irrepreensível, ao ponto das pessoas terem que levantar falso testemunho para levarem ele à cruz. Mas Cristo nunca pecou. E essa verdade, meus irmãos, sempre foi uma verdade muito clara no meio do povo de Deus. A igreja, desde o princípio, tinha conhecimento dessa verdade, que Cristo nunca pecou. O texto de Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, a Bíblia diz, ele foi tentado, falando de Jesus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. 1 Pedro 2,22 diz, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Então fica a pergunta, então por que Jesus foi até João para ser batizado, se ele não tinha pecado? Se o batismo de João era um batismo de arrependimento? Eu quero apresentar a vocês aqui algumas razões pelo qual o Senhor Jesus ele foi batizado. Em primeiro lugar, Jesus ele foi batizado para cumprir a justiça de Deus. Como eu disse, meus irmãos, Jesus veio a este mundo não para fazer a sua vontade. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Ele disse em João 8, verso 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus está dizendo, eu faço sempre aquilo que agrada o Pai, eu faço sempre a vontade do Pai. Deixa eu tomar um pouco de água. Então Jesus ele se batizou porque esta era a vontade de Deus. Ele veio cumprir a justiça de Deus. Depois da cruz, meus irmãos,
O batismo de Jesus foi uma das maiores provas da sua submissão à vontade do Pai. Quando Jesus ele se batizou ali nas águas do Rio Jordão, Jesus ele foi contado entre os transgressores. Vocês sabiam que a profecia de Isaías 53, verso 12, dizia que o Cristo, o Messias, ele viria e ele seria contado entre os transgressores? Ele foi contado como um de nós. E a segunda razão pelo qual Cristo foi batizado foi justamente por conta disso, para que Jesus se identificasse conosco. Sabe, meus irmãos, as pessoas falam tantas coisas acerca de Jesus. Tem gente que diz assim: eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus foi uma pessoa legal, ele foi um grande mestre, ele foi alguém que ensinou coisas boas. Mas o que a Bíblia diz de Jesus? A Bíblia nos fala que Jesus, meus irmãos, ele era Deus entre os homens. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo, a palavra, né? Aí a Bíblia diz: o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra de Deus que estava no princípio com Deus se fez carne e habitou no nosso meio. E o João diz: e o Verbo era Deus. O Cristo que se fez carne era Deus entre os homens. Por isso Mateus ele vai dizer no capítulo 1, ele diz assim: ele será chamado Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco, é Deus habitando entre os homens. Jesus é Deus caminhando entre os homens. E ele se identificou conosco quando ele se fez carne, quando ele se batizou, ele estava dizendo: olha, eu estou me identificando com vocês. Por que Jesus estava se identificando conosco? Porque ele iria tomar o nosso lugar. Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele se identificou conosco quando ele tomou o nosso lugar. Ele levou o nosso pecado. Você nunca parou para pensar nisso, meus irmãos? O pecado que trouxe todas as coisas terríveis que a gente vê em nossa volta, desde o princípio da humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, logo o ser humano foi afastado de Deus. Adão e Eva foram mandados para fora do jardim. Quando o pecado entrou no mundo, logo ocorreu o primeiro assassinato. Caim matou seu irmão Abel. Quando o pecado entrou no mundo, logo a sociedade começou a entrar num processo de degradação completa, ao ponto de Deus ter que intervir e mandar um dilúvio nos dias de Noé. E você vê as consequências do pecado, meus irmãos. Agora eu queria que você pensasse por um momento nesta verdade. Tem gente que não conhece o Deus das Escrituras. A gente diz que Deus é amor e isso é verdade. A maior prova de amor é quando a gente olha para a cruz e a gente vê o que Deus fez por amor. Mas eu quero que você saiba também que esse Deus que é amor, ele também é um Deus justo. E eu quero que você reflita comigo nessa verdade. Se você está diante de um juiz, o que você espera que esse juiz faça? Que ele faça justiça. É algo muito simples. Se um juiz ele está diante de uma causa injusta e ele absolve aquele que fez a injustiça, esse juiz deixou de ser justo e passou a ser um juiz injusto. E se tem uma coisa que Deus não é injusto. O pecado trouxe toda essa problemática. E Deus não poderia simplesmente ficar de braços cruzados com o pecado. Porque se Deus não julgasse o pecado, ele ia ser injusto. Porque o que se espera de uma pessoa justa é que ele faça justiça. Então, quando, meu irmão, Jesus veio, ele veio justamente para resolver essa questão do pecado. Deus precisava punir o pecado. Deus precisava julgar o culpado, porque senão ele não seria um Deus justo. Aí sabe o que aconteceu? Cristo veio, ele tomou o nosso lugar. E ele não somente tomou o nosso lugar, como ele levou sobre si a nossa
culpa. Ele tomou sobre si a nossa culpa. É como se nós estivéssemos diante de um tribunal, sendo julgado por Deus, Deus sabendo que nós somos culpados, e Cristo viesse, intervisse naquela causa e dissesse assim: olha, eu vou tomar o lugar dessa pessoa. A condenação que era para repousar sobre ela, vai repousar sobre mim. Então, quando você olha para a cruz, foi exatamente isso que Deus estava fazendo. Deus estava julgando o nosso pecado no seu próprio Filho. Deus estava, meu irmão, despejando a sua justiça sobre o próprio Filho. E Ele levou a nossa culpa, Ele levou os nossos pecados, Ele sofreu a nossa pena, Ele pagou a nossa dívida para que nós não entrássemos em condenação. É por isso que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele pode dizer assim: Cristo pagou a minha dívida. Já não existe nenhuma condenação, porque eu estou nele, porque Ele levou as consequências do meu pecado, Ele pagou a minha dívida, Ele me substituiu, Ele fez aquilo que jamais eu podia fazer. E quando Ele se batizou, Ele estava se identificando com o ser humano. Ele estava fazendo aquilo que Deus exigia de nós, cumprindo toda a justiça de Deus. Ele sofreu no nosso lugar, pagou a nossa dívida, Ele assumiu a nossa condenação para que nós pudéssemos viver. Aleluia, louvado seja o seu nome. Jesus se batizou também para que Ele fosse consagrado ao ministério que Ele veio a exercer. Como eu disse aqui no início da nossa mensagem, esse texto de João, esse texto de Mateus, capítulo 3, que acabamos de ler, nos fala do início do ministério de Jesus. Jesus, Ele veio, meus irmãos, e a Bíblia diz o seguinte, vamos ler aqui o versículo 16. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Olha o que está acontecendo. Jesus foi batizado, e em seguida os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, né? O que a gente precisa entender aqui neste texto? No Antigo Testamento, os sacerdotes, quando eles iam ser consagrados ao ministério, eles passavam por esse processo. Eles precisavam se lavar. Êxodo capítulo 29, verso 4 diz assim: então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que eles se lavem com água. Então o sacerdote, quando se preparava para exercer o ministério, ele tinha que se lavar. Depois que o sacerdote ele se lavava, ele precisava ser ungido com óleo. E essa unção com óleo representava a sua consagração. Êxodo 29, 4 diz: então você pegará o óleo da unção e derramará sobre a cabeça dele, assim você o ungirá. Jesus, quando veio a este mundo, ele exerceu um ministério triplo. Jesus, ele era profeta, Jesus era rei, e Jesus, ele é também sacerdote. Jesus, como profeta, ele profetizou muitas vezes, profetizou acerca da destruição de Jerusalém, profetizou dos sinais que antecederiam a sua volta. Jesus, ele foi profeta, mas Jesus não foi somente profeta, ele também foi rei. Mateus, ele apresenta Jesus como sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que vem da linhagem de Davi, aquele que jamais o cetro sairia das suas mãos, aquele que o seu reino duraria para sempre. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ele também tinha essa função de sacerdote. E o sacerdote, meus irmãos, ele fazia o papel de interceder pelo povo. Ele era o representante do povo que se apresentava diante de Deus, oferecia um sacrifício para que o povo fosse perdoado. Jesus, ele também fez isso. Ele é nosso sacerdote. Ele foi diante do Pai e ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. E que sacrifício foi esse? A sua própria vida. O cordeiro que foi imolado. O cordeiro sem mancha e sem mácula foi imolado ali e ofereceu. Então, e hoje ele está à destra do Pai, que ele intercede por nós, ainda exercendo esse papel do nosso sumo sacerdote. E somente essas 3 pessoas poderiam ser ungidas com óleo.
o profeta, o rei e o sacerdote. Somente essas pessoas eram ungidas com óleo. E Jesus, ele veio exercendo esse ministério triplo de profeta, de rei e sacerdote. E aqui no batismo de Jesus a gente vê essas duas coisas acontecendo. A lavagem com água por meio do batismo e a unção, mas agora não mais a unção com óleo, mas quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, o Espírito Santo ele vem para ungir Jesus. O Espírito Santo veio porque Jesus não era somente homem, aliás, ele não era somente Deus, ele também era homem. E para que ele exercesse o seu ministério, ele fez tudo isso por meio da unção do Espírito Santo. Por que Jesus foi batizado? Jesus foi batizado também para que a chegada dele fosse proclamada. Era uma maneira de João oficializar que o Messias havia chegado. Porque o próprio Deus tinha dito para João o seguinte: olha, João, sobre aquele que você vê descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então aquilo foi um sinal para João. Quando João batizou Jesus e o Espírito desceu sobre ele, João teve a certeza e a confirmação do céu: esse é o Messias. Ele chegou, esse novo tempo havia chegado. Por que que Jesus, ele foi batizado, meu irmão? Ele foi batizado para que a confirmação do céu acontecesse. Eu quero que você leia agora o último versículo da nossa reflexão. Mateus capítulo 3, 17, que diz: eis que a voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrada. Então nós temos aqui do céu a voz do Pai, testificando que Jesus era o seu filho amado. Nós estamos diante da confirmação dos céus. Como eu disse, o sinal que Deus havia prometido a João. No capítulo 1, verso 33 de João, do evangelista João, que diz: aquele sobre quem você viu descer, pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E agora João estava diante dele. João viu tudo aquilo acontecer, a confirmação do céu, o Espírito descendo sobre o Cristo, e João poderia dizer: é ele, é o Messias, é o enviado de Deus. João estava diante de Jesus. Por mais que João fosse primo de Jesus e o conhecesse, João precisava dessa confirmação dos céus. Eu quero que você preste atenção na importância de nós sabermos esperar o tempo certo de Deus. João já conhecia Jesus, eles eram primos, eram parentes, mas ele não saiu dizendo que ele era o Cristo, porque havia necessidade dele esperar o tempo da confirmação de Deus. E nós muitas das vezes metemos os pés pelas mãos porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Muitas das vezes a gente toma decisões, mas a gente não espera a confirmação de Deus. Não vamos cair nesse erro, meus irmãos. Essa foi uma das razões pela qual Ló, sobrinho de Abraão, arruinou com a sua vida e a vida de toda a sua família. Quando Abraão disse para ele: olha, Ló, a terra está aí diante de você, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou ao longe, viu a campina do Jordão, como era bonito, de longe parecia o paraíso. E ao invés dele procurar saber o que Deus queria para a vida dele, não, ele simplesmente olhou e tomou uma decisão baseada naquilo que ele estava vendo. Ele não consultou a Deus, ele não procurou saber aquilo que Deus pensava a respeito, ele simplesmente foi. Isso foi a razão da sua ruína. Aquele lugar que parecia ser o jardim de Deus, meus irmãos, sabe qual era o lugar? Sodoma e Gomorra. Um povo que estava totalmente pervertido no seu pecado, que Deus teve que destruir aquela cidade, porquanto a maldade daquele povo havia se espalhado, tinha crescido. E Ló ruinou a sua, porque não soube esperar a confirmação de Deus, porque não soube esperar o tempo certo de Deus, porque não buscou direção de Deus. Mas João não, João estava ali diante da confirmação do céu, o tempo havia chegado, ele estava diante daquele a quem Deus havia prometido que viria, ele estava diante do Messias. O Espírito Santo veio sobre Jesus.
Tudo que Jesus fez foi por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu irmão, nós não podemos fazer absolutamente nada. Jesus prometeu batizar os seus seguidores com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia as nossas vidas, é Ele que direciona as nossas vidas, é Ele que nos capacita a fazermos a vontade de Deus, e nós precisamos desse Espírito. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós precisamos do Espírito Santo. Se o próprio Cristo, sendo Filho de Deus, não iniciou o seu ministério sem o Espírito Santo, que dirá nós, meus irmãos?